Estou aqui caminhando, na caminhada do trajeto do meu trabalho, essa manhã de quarta-feira, dia 26 de junho. Manhã ensolarada, bonita, gostosa, fresquinha. E me veio à mente aqui um pensamento, uma reflexão, que eu até já falei, já comentei em um dos meus vídeos. É sobre essa questão de Deus. Se existe um Deus, né? Se existe esse Deus aí perfeito, né? Inerrante, sabedor de todas as coisas. Veja só, existe um Deus que sabe de todas as coisas. E esse Deus, ele não foi criado. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Assim é a ideia dele na mente, né, dos religiosos, né, dos teólogos. Eles apontam ele dessa forma, né? Ele nunca foi criado e ele sempre existiu. E sempre foi dessa forma. Ele sempre foi perfeito, sempre foi onipotente, né, poderoso e sempre soube de todas as coisas. Ele é sabedor de todas as coisas. Aí, justamente me veio a reflexão esta manhã, né, o porquê dele ter nos criado desse jeito que ele criou, né? A gente nasce sem saber de nada, a gente não sabe nem andar, nem falar. Nosso cérebro é praticamente zerado de conhecimentos, né? Que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? É aquela história do vivendo e aprendendo. A gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Que muitas vezes é bom, é gostoso a gente aprender com os erros da gente, né? Um ensina ao outro, os mais velhos ensinam os mais novos, né? Só que às vezes é doloroso essa ideia de se aprender com os erros, né? Às vezes a gente comete erros por ignorância mesmo e que às vezes nos causa dano ou causa danos físicos ou psicológicos, né? Muito grandes, muito profundos. Lógico que a gente aprende, né, com esses erros, né? Mas é muito doloroso para determinados erros, né, para certas pessoas. E estão aí. Eu conheço mesmo um caso de um rapaz surfista. Ele estava surfando, ele gostava de surfar e ele caiu da prancha numa onda que ele pegou, né, e bateu com a cabeça numa pedra, né, lá no fundo do mar. E ele ficou aí tetraplégico. Ele hoje vive em cima de uma cama, com um respirador, entubado o tempo todo, né? Um rapaz jovem. Isso dá pena, muita pena você ver isso. É lógico que essa situação que ele passou lhe deixou muito ensinamento. Mas para quê, né? Será que vale a pena, né, a gente passar por uma situação como essa, né? Que vai nos ensinar e vai levar ensinamento para outras pessoas, né? É claro que outras pessoas vão olhar para a situação dele e vão tomar isso como um ensinamento, né? E eles terem cautela no que eles forem fazer, se forem fazer o que ele fez, né? Claro, é o chamado aprender com os erros dos outros. Mas assim, será que é justo, né? Você queria ser um exemplo, né? Já conversei com um crente uma vez que ele disse: ah, Fábio, mas isso aí, muitas vezes a pessoa ela serve de exemplo. Deus faz isso para servir de exemplo para as outras pessoas não caírem ou não cometerem o mesmo erro. Aí eu perguntei para ele assim: você queria ser um exemplo desse? Né? Você queria que acontecesse um acidente sério com você e você ficasse em cima de uma cadeira de rodas, em cima de uma cama, dependendo de todo mundo pro resto da sua vida, para você ser exemplo para os outros? Você queria? Aí ele respondeu, ele parou, fez aquela pausa dramática e disse que não. Lógico, né? Ninguém queria, né? E ainda mais você sabendo que Deus, né, que foi quem planejou tudo isso,
né? Essa forma de vida que nós temos, né? De vivendo e aprendendo, foi ele quem planejou. Ele não passou por nada disso, né? Ele não passou por nada disso. Ele, segundo, né, teólogos, ele sempre foi o que ele é. Ele sempre soube de tudo, ele sempre foi sabedor de todas as coisas, poderoso, forte, onipotente, inerrante, perfeito, né? Então aí eu pergunto, né? Por que que ele escolheu esse método para a gente, do vivendo e aprendendo, né? Por que que ele não nos fez do jeito dele, né? Já sabedor de tudo, como eu acabei de dizer, não vou repetir de novo. Aí eu questiono o seguinte: será que ele não sabe, né? Ele não sabia fazer, né, criaturas como ele, já que ele sempre foi assim? Então, obviamente, ele não sabe nem como foi, né? Ele desconhece a própria natureza, não sabe repeti-la, né? Não sabe como fazer, recriar novos seres como ele. Será que ele não sabe? Ou será que ele não concorda com esse método, o qual ele foi criado? Não, né? Não sei nem com que palavra eu poderia usar. Esse método que sempre o fez existir, né? De não aprender, sempre já saber. Será que ele não concorda com esse método, né? Não... É interessante a gente refletir sobre isso, né? Sobre coisas que a gente não tem nem ideia de como seja, né? Quem deveria responder essas coisas era quem inventou esse Deus, né? Mas a gente faz esse esforço aqui de refletir sobre isso, né? Para ver se leva alguma luz a eles de pensamento, de reflexão, já que eles acham que é preciso apenas crer, né? Não pensar. Mas eu levo essas reflexões aqui também para vocês, né? Que acham que não tem que pensar nem refletir, né? Então, será que ele realmente ele criou a gente assim na base do vivendo e aprendendo? Porque o método que ele existe, né? A maneira como ele existe, ele acha errado, né? Ele acha injusto, talvez, já saber de tudo, ou ele acha um tédio, ele acha um método que não tem emoção nenhuma, já saber de tudo, não ser surpreendido por nada, né? E ele quis criar algo surpreendente, né? Algo que seres que fossem surpreendidos, né? E que de uma certa forma, quando a gente aprende alguma coisa, né? Dependendo da intensidade, né? É até gostoso você aprender com o erro, você descobrir coisas que você não sabia. Mas para Deus isso não acontece com ele, né? Ele nunca é surpreendido porque ele já sabe de tudo. Então será que ele não avaliou, ele viu que esse método não trazia emoção nenhuma para a vida dele? E ele disse: eu não quero isso para minhas criaturas, não. Eu quero que as criaturas, elas tenham alguma forma de satisfação nessa vida, né? Já que eu não tenho, né? Eu não tenho prazeres, porque tudo eu sei, tudo que vai acontecer antecipadamente. E uma dessas formas foi essa, né? Mas aí ele exagerou, né? Como eu já contei, há situações que a gente passa que pode nos deixar sequelados, né? O resto da vida. Então, gente, era essa a reflexão, uma rápida reflexão que eu tive aqui nesta manhã, indo para o trabalho. Eu queria dividir com vocês. A título de sugestão, eu deixo aí um vídeo que eu fiz recentemente chamado O Todo-Poderosamente Egoísta, né? Que tem muito a ver com essa reflexão de hoje. E que eu deixo aí, eu acho que vou deixar na descrição o link para vocês. Se eu não conseguir, ele chama-se O Todo-Poderosamente Egoísta. Viu? A todos aí um bom dia, bom trabalho para quem vai trabalhar e até o próximo vídeo, até a próxima reflexão.